Alô, Flor? Ô, Flor, quanto tempo, né? Eu tô ligando pra você que eu tô frita aqui querendo saber umas coisas. Isso. É. Claro, não é fofoca de ninguém. Nós sabe que a nossa conversa é só sobre o Evangelho, né, Flor? É umas coisas que eu queria saber. Eu queria que você lesse comigo. Eu sei que você não sabe. Eu sei que a gente lê a Bíblia. Eu sei, você já falou. É para a gente ler a Bíblia junto, para a gente entender umas coisas. Isso. É, sabe que eu não estou entendendo? É um problema sabe o que é que eu estou aflita? Porque em Gênesis 6, isso, versículo 4, diz lá, fala sobre um gigante. Isso, tem um gigante. Mas aí depois na história, eu estava lendo a Bíblia, aí teve um dilúvio, aí morreu todo mundo, só ficou Noé e sua família. Mas aí lá na frente, eu li Números, em outros lugares também, mas em Números 13, versículo 33, aí lá tá os mesmos gigantes de novo, Flor. Aí eu queria que você me ajudasse a entender um pouquinho, entendeu? Para saber que gigante, o gigante tem 7 vidas, Flor. É isso? Ele tem 7 vidas, ele não morre não, o que aconteceu? Isso eu quero saber, sabe, Flor? E outra coisa que eu tô mesmo um pouco nervosa, assim, um pouco assim, com medo. Isso, sabe por quê? Porque tá escrito lá em Marcos 11, versículo 13, que Jesus maldiçoou a figueira. Isso, mas o problema não é esse. O problema é que não maldiçoou porque não tinha fruto. Mas o problema foi que não era tempo de fruto. Aí eu quero que você me ajude a entender isso. Isso, ok? Não, isso também quero entender, Flor. Esse negócio aí de religiões, entendeu? Porque a palavra diz que não pode agradar, né, dois senhores, que a gente vai agradar um e desagradar outro. 1 Coríntios 3, versículo 11, fala que a gente não pode botar outro fundamento, mas o que eu mais vejo é outro fundamento. Então eu queria que você me ajudasse também nesse negócio aí, tá? Isso, não, eu sei que lá em Colossenses 1, versículo 14, está escrito que em quem temos a redenção pelo seu sangue, né, a saber, a remissão dos pecados. Está dizendo que a gente... Isso eu estou entendendo. Mas o que eu só quero que você me esclareça, mas assim, algumas coisas que está tudo um pouco confuso. Isso. Depois a gente vai esmiuçar Romanos 10, porque eu li lá, eu entendi muita coisa, muita coisa eu entendi. Em Romanos 10, versículo 9 em diante, a gente entendeu muita coisa, mas o resto não entendi nadinha, Flor. Você me explica, Flor? Tô esperando. Eu sei que tá na hora assim, do almoço, mas a gente pode estudar um pouquinho, não é verdade? Vamos entender esse problema aí, por favor. Obrigado. Tô te aguardando. Espero você botar água aí no feijãozinho. Por favor. Eles não compreendiam. Eles não compreendiam. Só estavam se festejando. Tanto não compreendi, só festejavam, como muitos hoje vivem de religiões, comemorações, mas não entende patafina da graça de Deus pela fé. Fala da fé, fala da graça, mas não vive a fé na graça. A fé deles está lá na lei, está lá atrás de Moisés, a fé deles.
Isso. O resultado da ignorância foi, na teoria, quando estes mesmos povos, né, que estendiam as vestes pelo caminho, como eu falei, né, mais tarde gritavam frustrados para crucificar Jesus, não o aceitaram como Messias, mas enquanto estavam distraídos, enquanto estavam distraídos em eventos, o importante era usar suas atitudes de costumes. Isso, no versículo 10, rejeitavam o reino espiritual, louvavam como pai a genealogia de Davi. Eles gostam de coisa concreta, né, que eles conhecem. Isso, versículo 11, no templo Jesus era detalhe. O alvoroço já tinha cessado, não era a ele de verdade que eles festejavam. Versículo 12, 13. Não era tempo de figo, mas a árvore estava cheia de folhas. A figueira dá o figo primeiro. Naquele tempo, o figo vinha primeiro, depois que vinha as folhas, entendeu? Então foi isso que aconteceu, porque quando Jesus passou ali, estava cheio de folha. Então, naturalmente, se tinha folha, então tinha figo. Isso. Ele pensou que ali a figueira ali, que representava isso, o povo, aquele povo ali de Israel, Deus, isso. Então ele naturalmente sabe por quê? Quem tem que dar fruto em tempo e fora de tempo. Igual está lá em 2 Timóteo 4, você lê lá de 1 a 5. Então, tem que dar fruto em tempo e fora de tempo. Então não era tempo de figo. Não era. Não estava na época. Mas estava a folha ali, cheia de folha, bonita, vistosa, entendeu? Então, ali representava aquele povo religioso, assim como até nos dias de hoje, sabe? Muito bonito de aparência, muito bonita a aparência, para atrair as pessoas. Aí, se atraiu Jesus, né? Atrai também, gente, mas chegar lá não tem fruto. Isso. Não tem fruto. E qual é o fruto? Está lá em Gálatas 5:22. É isso que acontece até no dia de hoje. Isso. Tá muito vistosa aquela flor, uma cheia de folha bonita, maravilhosa, atraindo o povo vai para lá e chega lá, não tem amor, não tem caridade, isso, não tem harmonia, não tem domínio próprio. Isso, vai lendo lá em Gálatas 5:22, você vai entender, não tem nada, flor. Isso. E para esses frutos, se a aparência, tem que ter o fruto. Não pode ter só aparência. Isso, vamos continuar lendo aqui. Então não era tempo de figos, mas a árvore estava cheia de folhas. A figueira dá o figo primeiro. Se tinha folha, é porque era frutífera, dava fruto em tempo e fora de tempo. Temos que ser desta forma, 2 Timóteo 4, de 1 a 5. No versículo 14 de Marcos 11, Jesus amaldiçoou toda a árvore. São judeus, hein? Não confunda as coisas. Não confunda as coisas. Que profanava o seu propósito, que é buscar para entrar no reino espiritual. Então ele estava ali, ficava bonita, não sei o que, mas isso estava representando esse povo, essa cambada que eram os seus escolhidos, né, os judeus. Então isso, eles estavam ali mostrando um reino material, né, coisa bonita de se ver, mas o conteúdo não tinha. Isso, não tinha. Então, ele não tinha entrado no propósito de Deus, que é alimentar
a quem precisa, na hora que precisa. É o quê? Meu filho, não alimenta ninguém não, é só dar aquilo que eles têm para dar, entendeu? Mas dentro do propósito deles, pro propósito deles, não tem nada disso não, entendeu? Então, temos que alimentar dentro da necessidade, isso, e na hora que a pessoa precisa. O quê? Falar para você o quê? Tem que, o quê? Nossa, preciso ir 40 vezes lá, campanha. Preciso subir aqui. Onde, menina? Que coisa. É mesmo? Falaram o quê? E se você não fizer, vai acontecer. Não vai acontecer nada não, meu filho. Colossenses 1,14 falou em quem temos a redenção. Nós temos. Lê lá, Flor. Larga de ser boba, lê lá Colossenses 1,14. Colossenses, isso, 1,13, 1,14, você lê. É nele que agora nós vamos estar, que nós estamos, está lá em Efésios 1,13, isso. Em Colossenses 1,13 diz que ele já tirou a gente das trevas. No versículo 14 diz que em quem temos a redenção. Então não deixa ninguém ficar falando abobrinha para você, não. Vai ler, pesquisar, já falei para você. Isso. Então, versículo 14, Jesus amaldiçoou toda árvore que representa os judeus, que profanavam o seu propósito, que é buscar para entrar no reino espiritual. Eles ficam buscando, que a palavra lá, os judeus, lá em Mateus 6,33, diz que busca o reino dos céus e a sua justiça. O reino dos céus. Mas eles campanham aí para entrar onde, meu filho? No reino material, é para isso, é para ser doutor, é para comprar casa de praia, é para isso, para ser próspero, é para não sei o quê, para comprar isso, comprar aquilo. Agora eu sou assim, eu cheguei aqui, eu não era nada, agora eu já sou isso, entendeu? Mas é isso que... O propósito não, busca o reino do céu, sua justiça, e demais coisas serão acrescentadas. Só isso. Isso. Lá em Mateus 23 também dá uma lidinha lá. Eles faziam tudo, mas ignoravam a essência do negócio. Isso. Eles profanavam a casa de oração, mudando o propósito. Já dizia o profeta Malaquias, roubará o homem a Deus? Sim, nos dízimos, nas ofertas, porque o propósito de Deus e a sua obra não é material. Isso, então eles roubavam nos dízimos, nos alimentos que era para alimentar o sistema levítico, vamos dizer assim, porque era para trazer a palavra, então eles precisavam do sustento material. Então o dízimo era para seu sustento material, né? Isso. Então eles tinham as terras, eles plantavam, eles tinham as melhores abóbora, os melhores batatas, os melhores pepinos, mas eles tiravam o pior, né? Dos franguinhos também, dos cordeirinhos também, eles tiravam os aleijados, davam aos aleijados, eles eram terríveis. Tinha que dar o melhor, porque aquele povo levítico estava falando a palavra de Deus. Então eles tinham que sustentar eles. Isso. No versículo 15, por isto ele amaldiçoou a casa de Deus, não pode ter folhagens frescas, lindas, para atrair os que têm fome, sem ter os verdadeiros frutos, fazendo de sua casa, autopromoção. Isso, vamos ler, Flor, no versículo 15. No versículo 15 diz assim: quando chegaram de volta a Jerusalém, Jesus foi para o templo,
e começou a expulsar os negociantes e seus fregueses, derrubando as mesas dos cambistas e as barracas dos vendedores de pombas, impedindo que alguém carregasse mercadorias pelo templo. Dizia-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês a transformaram num esconderijo de ladrões. Jesus estava nervoso. Jesus estava nervoso, entendeu? Ele ia ter amaldiçoado lá por causa disso. Isso, e estava nervoso, que ele estava sabendo ali o problema todo ali que ele estava fazendo, entendeu? E na casa ele estava roubando, estava fazendo tudo errado. E fazendo comércio. Então, porque o propósito de Deus, propósito de Deus e sua obra não é material, e sim espiritual. Versículo 15. Por isto ele amaldiçoou a casa de Deus, não pode ter folhagens frescas, lindas para atrair os que têm fome, sem ter os verdadeiros frutos, fazendo de sua casa autopromoção. Isaías 29:13 já nos dizia, não é isso? Esse povo me louva com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Que povo seria esse, né? Porque estão aprendendo maquinalmente de homens e não de Deus. Então, ali no versículo 15 nos traz a autopromoção social, lucro financeiro. É isso que eles estavam levando para a casa de Deus. Autopromoção social, lucro financeiro. Se tiver, é mera coincidência, né? Mas diversões, dispersos do reino, show artístico. Então a figueira anunciava uma casa vazia, sem alimento do reino. Sem alimento do reino. Sem alimento da graça, né? Vazia, sem alimento do reino. As folhas significam as religiões que atrai a quem passa, mas atrai para si mesma. O profeta Jeremias, inspirado, já disse: o castigo é inevitável. Está lá em Jeremias 8, versículo 4 a 13. E também no capítulo 9, do versículo 23 a 25. Jeremias 10, também do 1 a 5. Que fala sobre os ídolos, né? Isso, o inimigo, ele é astuto. Então ele se mostra muito bonito, tem muita coisa linda, maravilhosa no meio religioso, que é exatamente para nos distrair. Porque lá fora não precisa ninguém distrair, já está tudo às claras para quem quer se distrair, não é mesmo? Mas acontece que a distração é lá dentro da religião. É lá que estão distraindo. O inimigo não é bobo não, entendeu? É lá dentro que eles distraem as pessoas. Você não já viu? Vou falar uma coisa aqui. Tu já viu? Quer ver se tu chega, se tu quer ouvir falar, assiste pessoas, chega do teu lado, já fala outro assunto. Às vezes aquela hora vai falar uma coisa importante para você. Aí a pessoa vai não sei o quê, e vai falar da roupa da não sei de quem, a cor do sapato não sei de quem, e não sei o quê, a cabeça tá não sei aonde, entendeu? A pessoa entra e sai da mesma forma. Isso, mesma coisa. E toda hora está se libertando, toda hora. Chama para libertar e vai lá, liberta. Daqui a pouco vai lá, chama para libertar e vai lá, a mesma pessoa de novo libertar. Não liberta nunca.
Meu Deus do céu, mas é isso, né? Tem muita passagem para você ler, Flor. Deuteronômio 32, versículo 39, Jeremias 23, do 5 a 8, versículo também de 1 a 4, João 10, versículo 1 a 6. Não entenderam mesmo, sendo ele direto ensinando, né? Isso. Então é isso, Flor. Vamos ficar por aqui, depois nós vamos falar do gigante. Tá bom? Mais outro dia a gente fala sobre isso aí que você tá na sua cabeça sobre gigante. Não sei, isso um pouquinho só, mas você explicasse. Por que o gigante tem 7 vidas, não morreu? Por que ele apareceu lá na frente? Vamos falar sobre isso. Esquenta não, fica firme. Aprendendo. Vamos ler bastante a palavra de Deus, tá bom? Fica na paz. Vamos ler para a gente entender, né? É bom ler sempre texto e contexto para a gente entender. Sabe, João 15:5 diz que sem mim nada podeis fazer. Então vamos ler à luz do Espírito Santo. Né? Porque ele que nos ilumina, a luz do Espírito Santo, né? Ele advertiu, ele falou que sem ele nada podemos fazer. Sem ele, sem o Espírito Santo, nós só somos pedra de tropeço. Com a luz, né? Com a luz nós somos iluminador, nós somos abençoadores, iluminadores uns dos outros. Mas sem a luz do Espírito Santo, nós só somos pedra de tropeço, porque ficamos ensinando coisas desnecessárias, coisas pagãs. Isso, verdade. Entendeu, Flor? Isso. Bem, vamos embora ler, né? Já entendemos, agora vamos ler devagar. Né? No versículo 1, primeiro, dentro de versículo 1, nós vimos primeiro eles chegarem no Monte das Oliveiras, mandou eles iam lá pregar o jumentinho. Ele não foi, ele mandou o jumentinho. O jumentinho não era corrupto pelo homem, o jumentinho, se você ler direitinho lá, ele era virgem, né? Diz assim, que ele era virgem. Mandou eles pegarem o jumentinho, disse ele logo: entrarem vocês, verão um jumentinho amarrado que nunca foi montado. Um jumentinho amarrado que nunca foi montado. Então, um jumentinho, ele não era corrupto, ele nunca tinha sido corrompido a mente dele. Ele nunca tinha estado sendo guiado por nenhum outro. Ele estava ali amarrado, abandonado. Mas ele ali já tinha um propósito, Jesus já tinha um propósito, né? Porque tudo nessa vida tem um propósito. Então, Jesus se mostra a Jerusalém como um Senhor, um mestre. Jesus se mostra como Senhor, como mestre, mas sem se exaltar. Diferente dos religiosos, dos senhores religiosos, que eles se mostram se exaltando. Sempre gostam das primeiras cadeiras e as cadeiras de honras. Mas a gente vê a diferença. Começa aí o contexto da história, né? Então, vamos ler lá no versículo 8 e 9. Deixa eu ver aqui. Versículo 8 e 9, que diz assim: nisso muitos da multidão espalharam seus mantos
ao longo da estrada na frente dele, enquanto outros espalhavam ramos que havia apanhado nos campos. Ele ia no centro do cortejo com o povo na frente e atrás, e todos eles gritavam: Hosana, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. O povo estava bem feliz, né? O povo gosta muito de festa, né? O povo gosta muito de festa, filho. Mas ali, aquele povo que estava festejando, mais lá para frente, foi o mesmo povo que mandou matar Jesus. Crucifica, aí tá, Barrabás. O povo gosta muito de festa religiosa. Mas a essência, o motivo, o objetivo, muito triste a gente observar as coisas, né? Que importa mesmo, a palavra dentro de si, é estarmos no reino e o reino estarmos em nós. Então, muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, né? Muitos quem? Os que acharam que estavam organizando apenas uma mera festividade, como de costume. Aquele povo eles gostavam muito, eles tinham costume, né? Tradição, essas coisas. Por isso que a gente tem que observar quando está lendo as coisas, né? Que povo era. Então eles apenas pensavam que estavam organizando uma festa. A festa, como de costume, né? Sempre tinha aquelas festividades ali. Então, como era comum os eventos, né, anual, pensavam também que aquele profeta restauraria Israel e passaria a governar dentro do costume deles, dentro do costume político. Eles não estavam compreendendo o propósito do tumulto, eles não estavam compreendendo nada. Eles queriam festejar a chegada de um homem que iria compactuar com eles nos costumes e na política. Se nós lermos um pouquinho, nós vamos ver Jesus nervoso, jogando fora as coisas da casa de oração. Deixa eu ver aqui. Eu acho que está no capítulo 10. Isso. Vamos ver. Eu vou procurar. Então é isso. Estamos fazendo esses vídeos sobre as boas novas, estamos contando com os amigos para estar compartilhando, dando joinha, hein? E então, vem comigo, pega aí.